Olá, meu nome é Diego, sou fundador da UAC. Atuo há mais de 12 anos com tecnologia, desenvolvimento de soluções digitais e arquitetura de projetos voltados a crescimento, automação e inovação. Ao longo dessa trajetória, participei da construção de mais de 200 projetos e acumulei mais de 57 mil horas de experiência na prática, sempre buscando evoluir tecnicamente e entender como conectar a tecnologia com objetivos reais de negócio. Durante esse período, também desenvolvi projetos próprios e acompanhei de perto diferentes etapas da construção de projetos digitais, desde a ideia inicial até a validação, operação, marketing, comercial e sustentação em produção. Essa vivência me trouxe uma visão muito prática sobre como estruturar soluções que não sejam apenas tecnicamente boas, mas que também façam sentido para a operação, crescimento e evolução da empresa. Hoje, através da WAC, trabalhamos justamente com esse objetivo: unir tecnologia, estratégia e experiência para construir soluções digitais mais inteligentes, escaláveis e preparadas para crescimento contínuo. Com base nessa estratégia, um dos pontos principais, a gente acaba trabalhando dentro de um mercado chamado B2B, ou seja, empresa fornecendo serviço para outras empresas. Isso pode ser desde através de um site, um sistema, um aplicativo, automação, inteligência artificial, entre outros tipos de tecnologia. E um pouco da nossa visão também como empresa é como que a tecnologia ela consegue participar com propósito e justamente pensando em impacto social. Então, um pouco desse vídeo e também dos próximos vídeos é trazer uma visão nossa como empresa referente a projetos que identificamos potenciais problemas e também soluções, e junto disso vamos tentar fazer um processo co-criativo em que juntos podemos construir algo que seja bom para a comunidade, que gere ações sociais, entre outros pontos. Então, basicamente, a ideia desse começo é justamente trazer essa proposta nossa de que tecnologia conecta propósitos. Inclusive, quem quiser acessar o site nosso seria waac.com.br. Lá a gente coloca um pouco dessa visão que vai ser discutida nesse vídeo. Então, basicamente, pensando que nós, com o conhecimento que temos ao longo de anos de experiência em diversos tipos de projeto, como que a nossa visão para um tipo de problema ela poderia ser solucionada. Com base nisso, a gente queria tentar trazer diversas perspectivas sobre esse assunto, inicialmente pensando em um projeto real, como a gente fez esses processos de identificação desses potenciais problemas e também como temos uma visão com fundamentos, técnicas e práticas para pegar esses problemas, dividir esses problemas e tentar encontrar soluções. Então, basicamente, um pouco do que eu vou trazer para essa primeira proposta de playlist seria o projeto Aliança Sustentável. O Aliança Sustentável, a gente tenta construir soluções sustentáveis através de tecnologia, comunidade e ação coletiva. Então, um pouco do que vai ser explorado nesse projeto justamente não é só tecnologia, tem muito mais da comunidade, das ações, e a tecnologia ela acaba sendo somente uma ferramenta para esse propósito, que seria tentar, através de entendimentos, categorizar esses entendimentos, verificar o que é problema, quais problemas são possíveis resolver, até onde está o nosso limite referente ao que a gente está tentando desenvolver também, e com um propósito central: facilitar, desculpa, trazer acessibilidade, conectar pessoas, de interesse comum. E para isso a gente enxerga essa proposta de duas formas. A primeira, qual que é a visão do problema, e a segunda, qual que seria a visão da construção desse problema. Então eu vou começar aqui trazendo uma visão um pouco macro, mas não estamos falando de cenários distantes, estamos falando de gargalos que já afetam milhões de pessoas e ecossistemas todos os dias. Então, basicamente, o problema, pensando na parte da reciclagem, o quanto que é reciclado e o quanto que a gente gera de lixo, está muito discrepante. E existem problemas que são enfrentados por, enfim, diversas instituições, cooperativas, que tentam fazer, obviamente, um bom projeto, mas também o todo, da quantidade de pessoas que existem no Brasil. Isso é muito difícil mapear, no caso, fazer a rastreabilidade, entender ali junto à comunidade quem está conseguindo ou não separar o lixo, quem não está conseguindo separar o lixo pode ter diversos problemas. Um deles é a conscientização. A pessoa não sabe às vezes como precisa separar, por exemplo, a questão da bateria. Então, colocar a bateria no lixo comum, e se essa bateria acaba indo junto para o aterro, lá vai
prejudicar o solo. Então, ao não resolver, né, esses problemas, isso vai ficando cada vez pior. Então, o fato de tentar ter iniciativas de identificação para um propósito comum era um dos objetivos desse projeto, obviamente sempre começando no que é mais fácil. O que é mais fácil para esse projeto, pensando em tudo que envolve ele, né, e justamente no objetivo da reciclagem, é a conscientização. Então, quem conscientiza vai conseguir fazer a separação do lixo. Após a separação, tem o problema da rastreabilidade. Então, aquele lixo que está sendo separado, que é o lixo reciclável, ele realmente está sendo reciclado. Então, aqui a gente colocou alguns pontos sobre essa visão, sobre esse estudo. Obviamente que, né, a cada mês que passa, ou dia que passa, essa visão vai se modelando e ficando diferente. Então, essa é uma visão para o dia de hoje. Em segundo ponto, né, então existe um objetivo a ser traçado para a parte da reciclagem, e existe um outro ponto também que a plataforma ela tenta trabalhar, que seria conectar, né, o pequeno produtor a diversos tipos, né, de acessibilidades, com alguém que quer consumir aquele produto, com pessoas que querem talvez orientar aquele pequeno produtor a fazer aquilo de uma forma que seja benéfica, coesa, que tenham processos que ajudem, né, a economizar, por exemplo, na parte da irrigação. Então, existe uma maneira mais fácil de fazer o processo de irrigação, então, entre outros pontos. E basicamente também, né, a gente tem uma visão macro sobre tudo que é possível, e também como é possível, né, construir isso por etapas, sempre pensando justamente no que é mais acessível, no que talvez com tecnologia já consiga ajudar aquela comunidade né, com outros fatores. E aqui entrando já numa outra parte sobre essa problematização, né, inicialmente vendo a visão do problema, seria o problema não é a falta de solução isolada. Então, o desafio está em conectar pessoas, tecnologia, conhecimento, execução e comunidade no mesmo lugar, com ritmo sustentável. Então, o projeto em si ele existe para conscientizar com linguagem acessível, incentivar ideias e pilotos locais de comunidade, apoiar projetos que escalem impacto coletivo, conectar produtores, consumidores e recicladores, desenvolver soluções digitais através da WAC e usar dados e automação com ética e transparência. Então, a gente tentar fazer com que o projeto ele seja uma plataforma para facilitar de diversas maneiras, né? Desde a conscientização até, por exemplo, do pequeno produtor conseguir alguém que consiga comprar, né, aquele produto, seja uma banana, uma mamão, uma laranja, um maracujá. Em segunda etapa, na nossa visão referente a esses objetivos da reciclagem do pequeno produtor, como que a comunidade, por exemplo, ela poderia participar? É somente o produtor? É somente quem recicla? Então, nossa visão é que todo mundo, né, deveria e poderia participar, as pessoas de diversas formas, então compartilhando ideias, dando feedback, participar de ações locais, divulgar iniciativas na rede, então, entre outros méritos. Os profissionais podem contribuir tecnicamente com produto, dado, análise, dica, entre outros também critérios, as empresas e os produtores. Então, existe um meio, né, a ser considerado justamente para estimular com que os problemas eles sejam resolvidos. Basicamente, a gente entra aqui como profissional, como empresa, então outras pessoas também, né, cada um no seu grau de competência, pode impactar e ajudar. Como parte disso, então a gente entende que tecnologia como ferramenta, ela pode sim gerar impacto. Quais foram as nossas linhas, né, de evolução que acompanham o projeto? Seria provavelmente que a plataforma ela tivesse uma narrativa colaborativa e transparente, então o máximo de pessoas precisariam e poderiam ajudar. Existe, né, pensando na parte da reciclagem, mapeamento de resíduos e logística reversa, monitoramento ambiental quando houver dados confiáveis, isso já, né, pensando num trabalho sendo feito, então já confiando nesses dados que a gente está conseguindo coletar, vendo onde está dando certo, onde não está. Uma automação sustentável, hoje a tecnologia não tem como mais parar, então a gente precisa utilizar ela como ferramenta, e justamente nessa automação sustentável é ter menos trabalho, justamente mais decisão. Inteligência de dados para priorizar onde investir, né, o que está dando mais certo, enfim. Sistemas de apoio ao produtor e marketplace local, educação digital contínua de diversas maneiras, por vídeo, imagem, áudio, texto, e a parte de rede colaborativa de impacto, né, entre essas parcerias, provavelmente que a plataforma ela pode gerir de diversas formas. Agora, um ponto principal, que já seria um pouco da nossa visão referente a esse problema que a gente está tentando explorar, seria que sim,
as pequenas ações locais elas podem gerar impactos globais, então transformar desperdício em oportunidade econômico-social, reduzir impactos ambientais com hábitos de infraestrutura, incentivar a inovação sustentável acessível, conectar pessoas com propósito comum e criar soluções escaláveis sem perder o pé no território, na comunidade. Então, precisa existir uma economia circular ali para a comunidade, justamente para potencializar, né, aquela cidade, aquele bairro, aquela comunidade. Agora, já olhando e vendo um panorama referente ao nosso diagnóstico, a gente, né, tentou caracterizar de forma macro, obviamente, né, tudo foi investido num tempo limite, então quanto mais tempo, melhor o projeto tende a ficar. E a gente, dentro dessas duas visões diferentes, né, da roça ao consumidor, a gente viu que o principal é o atrito e a visibilidade para quem está produzindo. Então é muito fragmentado e muito difícil, né, aquele pequeno produtor ele conseguir encontrar alguém que consiga comprar aquele produto. Então geralmente aquele pequeno produtor vai para a feira, ele vai para uma praça, fica lá tentando vender aquele produto. Então existem formas, né, da gente conseguir facilitar, justamente pensando no ponto principal, que ele vendeu o produto, vendendo o produto ele consegue pensar em expandir, melhorar processos e entre outros pontos. Então basicamente né, dos potenciais justamente desse projeto é dar essa vitrine, né, e melhorar a narrativa do produtor, aumentando, né, o contato direto, diminuindo a fricção, né, de contato e dando mais acessibilidade, performance e clareza. O segundo ponto, agora já pensando na parte da reciclagem, é gerar uma economia circular. Então, ao mudar o hábito, a gente consegue gerar a conexão, né, daquela pessoa que está produzindo lixo com quem vai, né, coletar aquele lixo. E aí sim a gente começa a trazer outras formas, né, e trazer mais volume para o projeto no sentido de chegar no ponto principal. Então, aquele lixo que está sendo produzido, ele realmente está sendo reciclado. A gente está tendo reaproveito desse lixo. Então, justamente para tentar fazer algo de 100%, né, de reaproveitamento. De maneira geral, os dois eles acabam se conectando, por mais que podem parecer objetivos distintos, mas junto a uma comunidade, né, trabalhando com essas duas visões, ou seja, uma comunidade talvez implementando um projeto de do Aliança Sustentável, ela consegue gerar um impacto maior e coletivo. Então, obviamente que os dois eles se potencializam, né, com objetivos, né, com funcionalidades, enfim, e o outro com outros propósitos. Basicamente, em cima disso, então, a gente tem uma linha do tempo integrada, né, do diagnóstico dessa evolução com dados já reais. A gente dividiu isso em 6 etapas. A primeira etapa seria a imersão que a gente faria com a comunidade. Então, a gente precisa entender essa comunidade, ver quais realmente são os problemas ali a serem solucionados, como que a gente pode contribuir com isso. O segundo ponto, já pensando na etapa 2, que seria a parte da definição dos problemas. Então, como a gente faz essa priorização de dores e também entende, né, quais são os desafios de maneira clara, sem tentar resolver tudo ao mesmo tempo, porque senão a gente fica nessa de querer resolver tudo, é uma vida inteira, é mais fácil começar aos poucos do que pensar em algo muito grande. A terceira etapa já seria, né, o desenho dessas jornadas referente ao entendimento que a gente teve. Então, basicamente, seria um fluxo simples, tanto para a parte da reciclagem quanto para o pequeno produtor, com foco em acessibilidade e confiança. A etapa 4 já é uma prototipação, então fizemos o desenho dessas jornadas, entendemos mais ou menos o que seria mais acessível e simples para todo mundo utilizar. E aí começamos a parte da prototipação, isso vem de diferentes formas, né, uma visão de design, depois isso evolui para um protótipo, usabilidade, então, e aí sim vai para a etapa 5, que é o teste com a comunidade. Então existe um problema, depois é dado uma solução, e essa solução a gente precisa identificar se a gente conseguiu realmente entender ou não, né, aquele problema, para fazer validação contínua, feedback qualitativo e ajustes para tentar escalar. Por última etapa, a etapa 6, aí sim já é a evolução com esses dados. Então são os dados que a gente conseguiu absorver da comunidade, referente aos testes que a gente desenvolveu. E aí sim começamos um aprendizado de maneira contínua. Então basicamente volta para a etapa 1, a gente começa tudo de novo. Etapa 2, até etapa 6. Na etapa 6, de novo, a gente faz um novo entendimento e volta. Então fica um processo que a gente chama de recursivo, né? A gente sempre fica voltando para tentar refinar, né, o melhor o modelo, justamente pensando que o refinar, né, é tentar dar a melhor solução para o problema. Depois disso, a gente tem a visão já da construção,
Então, basicamente, o que a gente falou até agora é uma visão do problema, com dado, diagnóstico, interação, imersão na comunidade, testes com a comunidade referente ao que a gente está tentando propor. E por fim, a visão da construção. Então, como que a UAC transforma essa pesquisa social e traz uma solução que seja digital e aplicável. Então, basicamente, pensando nessa iteração, o principal para todos, até por conta de uma maneira, né, franca e direta falando, que é a sobrevivência, né? Então a sobrevivência ela advém de renda, a gente precisa gerar renda, né, para quem for consumir esse modelo ou precisar desse modelo, ou seja, aquele pequeno produtor ele precisa vender, vendendo, né, aí sim ele consegue pensar em outros pontos. Então basicamente a gente tenta ser uma ponte entre aquele pequeno produtor, né, ou quem está gerando aquele reciclável junto a quem precisa consumir, né, independente de qual for o produto. Isso é feito de diferentes formas, né, com projetos sociais, com outras plataformas, pensando, né, aquelas empresas elas acabam tendo um contato de, por exemplo, contabilidade para empresa, corretor para cliente, um barbeiro para o cliente dele. Então sempre precisa existir uma acessibilidade e hoje as coisas elas estão sempre evoluindo para trazer, né, essa acessibilidade. Tanto que uma das coisas que foram, né, maior, acho que difundidas assim foi a parte de comida, né? Então já existe uma ponte muito bem feita, elaborada, estruturada para, por exemplo, quem quer pedir uma comida em um restaurante. Só que quando a gente pensa para coisas sociais, essa ponte ainda ela é muito difícil de diferentes maneiras e um pouco, né, de tudo que a gente vê dessa construção que é possível fazer, a Aliança Sustentável vem para ser também essa ponte, né, de acessibilidade. Um pouco, né, dessas práticas e técnicas a gente elaborou em cima do que a gente chama de design thinking. Então a gente pensa no problema antes de pensar na solução. Pensar no problema a gente precisa, né, fazer vários processos. Um que já foi falado que é a imersão, né, que é entender antes de propor qualquer coisa, entender de forma clara quem que participa, né, tanto do problema quanto da possível solução, o desenho das jornadas principais que a gente identificou que estão direcionadas a critérios de entrega, tempo, o que já pode fazer efeito para a comunidade para começar a já ajudar, justamente pensando no principal, que é gerar renda. Então, foi proposta, né, esses desenhos justamente nos dois objetivos. Por fim, as hipóteses que orientam essa construção. Então, a gente não necessariamente a gente tem a solução, a gente tem uma hipótese, trabalha essa hipótese e depois pode ter outra e outra e outra, e uma delas, obviamente, né, ela se constrói e se consolida. Mas é um processo ali contínuo, fica indo e voltando, como a gente já disse antes. Um outro ponto, né, agora, que colocando a tecnologia como ponte entre essa intenção e ação, ou seja, a intenção de pedir uma comida, a intenção de reciclar um produto, a intenção de vender o seu produto, a intenção ela acaba sendo vista, né, de diferentes formas. E para isso a gente elaborou, né, acho que vamos pensar visões claras de como fazer o cadastro, né, simples para todo mundo conseguir participar, o mapeamento de demandas locais, os painéis de acompanhamento também para ajudar a qualificar a plataforma, conteúdos educativos e personalizados com quem conseguir, quiser, né, produzir esse conteúdo, formulários inteligentes de contribuição, pensando o que seria interessante passar de informação justamente para ficar o mais direcionado possível, organização de ideias, né, da comunidade, então fazer com que a comunidade consiga participar, né, desse projeto, fluxos de contato e orientação e, por fim, registro de ações e evolução de impacto. Então, todo mundo conseguir ver também o que aquilo está gerando de impacto. Então, basicamente eu, né, como pessoa física, eu tenho a oportunidade de agregar de diferentes formas e consigo trazer isso para a comunidade, fazer com que a comunidade também agregue, né, nessa minha visão, e um pouco desse compartilhamento, né, nesse processo co-criativo a gente consegue transformar sempre em coisas melhores. Cada um tem um tipo de percepção e visão diferente e no final todo mundo se agrega. E por fim, na etapa 6, né, a visão do design thinking aplicada a essa proposta, que vai desde o modelo de empatia, definição, ideação, prototipação e o teste. Aí volta de novo para empatia e começa até refinar, né, numa coisa que seja boa e coesa assim, para o máximo número de pessoas. Pessoal, então essa é a primeira visão, um pouco tentando trazer várias observações, né, sobre o que a gente vai tentar propor nas playlists de vídeos futuros. Obviamente sempre
focando nesse processo de comunidade co-criativo. Basicamente, um pouco então, acho que do que vai ser gerado já é entrando na plataforma. Quem quiser também acessar, já começar a contribuir, a plataforma já está disponibilizada. Essa plataforma, então, a gente vai conversar sobre a parte da reciclagem inteligente, a produção em vitrine, né, com foco no pequeno produtor, e a parte da comunidade, que já é começar uma mobilização real, fazer essas conexões se transformarem em algo produtivo, criar um canal de network, começar a fazer mapeação de coisas que a gente acha importante trazer para a plataforma, divulgar boas ações, incentivar essas boas ações, dar visibilidade para essas boas ações. Então, tipo, no todo tem muita coisa que já é possível agregar. Ao longo dos vídeos também a gente vai fomentando novas possibilidades. Fiquem à vontade para trazer dúvidas, sugestões. Peço também, pessoal, que compartilhem, divulguem um pouco da nossa empresa. A gente está recomeçando nossos canais digitais tudo de novo, então tá tudo zerado. Então quem puder também ajudar nessa, agradeço muito. E os próximos vídeos a gente já traz mais um pouco dessa visão do Aliança Sustentável. Muito obrigado.